Olá pessoal, amigos do Master Júris, estou aqui ao meu lado com o professor Luiz Alberto Andrade. Nós vamos falar hoje, nós não, aliás, porque eu conheço muito pouco sobre a matéria. O professor vai falar hoje sobre crime de responsabilidade. Quer dizer, a ideia aqui é te ajudar a entender melhor a realidade política do país, tá? Antes de começar a aula, a gente queria dar fazer uma lembrança para vocês. A gente está com uma promoção bem legal no Master. E essa promoção envolve esse código aqui, ó. Master Promo. Tá? Master Promo. Uma promoção que tem feito muito sucesso, em que você assina o Master Júris. Aliás, parênteses, a gente já ultrapassou a marca de 100 cursos. A gente já tem 100 cursos disponíveis para os nossos assinantes. Então, você tem curso, você tem material de apoio, você tem exercício de fixação, você tem simulado, você tem planos de estudo, enfim, é muito conteúdo em preparação para concurso jurídico. A gente tem aqui essa promoção em que você usa o código MASTERPROMO e assina o Master Júris, tem acesso a todo o nosso conteúdo, tá? Tudo isso que eu falei e mais o que a gente vier apostar por um ano por R$ 834. Então é uma super promoção, não tem como perder, tá? Tá todo mundo aproveitando. Aproveita porque ela voltou, ela tinha acabado, ela voltou agora e por prazo limitado. Nessa página da aula ao vivo que vocês estão assistindo, ou se você está assistindo essa aula gravada, na página onde a aula gravada está postada, você vai ter um link para acessar a página onde você pode aplicar esse código e fazer a assinatura por R$ 834. Um ano, você vai estar pagando aí menos de R$ 70 por mês para acessar todo o conteúdo do Master Júris. Então, não dá para perder. Bom, dito isso, vou deixar vocês diretamente aqui com o professor Luiz Alberto e vocês vão ter um show de aula sobre crime de responsabilidade e vão entender melhor o que está acontecendo no nosso país, tá? Um grande abraço, eu vou ficar no chat moderando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, bota no chat, eu interrompo a aula, pergunto, se eu não interromper, eu pergunto ao final, tá? Para que todo mundo saia sem qualquer tipo de dúvida sobre essa matéria super importante. Boa aula para vocês. Professor, obrigado, vai com tudo. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, primeiramente. É importante destacar que nós vamos trabalhar com os aspectos constitucionais do crime de responsabilidade. Não vou entrar no mérito de questões políticas. Você acha que a presidenta irá perder o cargo em decorrência do crime de responsabilidade? O que você acha? Claro, nossa aula não é aquele programa de opiniões. É justamente uma aula focada para concurso público, onde a minha preocupação maior foi justamente mesclar a teoria com questões de provas anteriores. Importante também destacar que eu não vou entrar em critérios técnicos de regimento interno da Câmara dos Deputados ou até do Senado Federal, justamente porque nesses concursos que você tem essa matéria específica, que é o concurso da Câmara ou do Senado, exclusivamente esses dispositivos são cobrados. Agora, em concursos que seja da magistratura, do MP ou qualquer outra área afim, seja até de analista sem especialidade, não é cobrado regimento interno da Câmara nem do Senado. Tudo bem? Aspectos importantes do crime de responsabilidade. Eu já começo fazendo uma pergunta. O que é crime de responsabilidade próprio e crime de responsabilidade impróprio? Então, esse é o tema da aula de hoje. Nós iremos trabalhar com um crime de responsabilidade próprio, e esse crime de responsabilidade próprio é o crime também de responsabilidade, também chamado, crime de responsabilidade em sentido amplo, que na verdade é uma infração político-administrativa. Eu vou falando, daqui a pouquinho eu vou mostrar aí o material para vocês. É importante você que está assistindo, que não tem o material, faça lá o seu cadastro, para que você tenha acesso ao material, ok? O crime de responsabilidade próprio é uma infração político-administrativa, ou seja, crime de responsabilidade próprio não é crime propriamente dito. Numa teoria básica do direito penal, a chamada teoria tripartite,
o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Claro, não me aprofundando muito no direito penal. O mais importante é você ter a noção que quando se falar em crime de responsabilidade próprio ou crime de responsabilidade em sentido amplo, é o crime de responsabilidade que envolve infrações político-administrativas. Quem traz essa classificação é o professor José dos Santos Carvalho Filho, assim como o professor Damásio de Jesus. Então é importante aí você ter esse foco, essa orientação inicial, justamente para que você tenha um norte nos estudos do crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade impróprio ou em sentido estrito são as infrações penais propriamente ditas. Quando eu falo em crime comum do presidente da República, eu estou me referindo a crime de responsabilidade impróprio. Então isso é importante. Vamos então na tela para verificar justamente essas orientações que eu passei? Vamos lá? Então na tela, por gentileza, a pergunta: qual a diferença entre crimes de responsabilidade próprio em sentido amplo e crime de responsabilidade impróprio ou em sentido estrito? Aí eu trago no seu material tudo certinho. A ideia é que você preste mais atenção na aula. O material está completo. Então eu trago lá: crimes de responsabilidade próprio em sentido amplo são as infrações político-administrativas, cujas sanções previstas são a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos. Crimes de responsabilidade impróprios ou em sentido estrito são as infrações penais propriamente ditas, apenadas com penas privativas de liberdade, a exemplo de peculato, concussão, crimes que envolvem aí o nosso Código Penal. Então, conforme eu disse para vocês, pode vir aqui comigo, nós temos aí a preocupação maior de trazer uma aula focada para o concurso público. Esse tema inicial tem questões de prova, já foi cobrado em concursos públicos importantes. Eu trouxe uma questão só para você verificar a importância desse assunto inicial. Então, na tela, Jéssica, por favor, eu tenho uma questão da banca CESP-NB, é para você julgar certo ou errado. O prefeito que praticar crime de responsabilidade impróprio, aí quando você visualiza o crime de responsabilidade impróprio, você já pensa no crime comum, você já pensa na infração lá determinada pelo Código Penal, ok? Que é o crime de responsabilidade em sentido estrito. Então, esse prefeito deverá ser julgado perante o Poder Judiciário e não perante a Câmara Municipal. Essa questão é uma questão que está correta. Tudo bem? Não vou me arriscar a escrever, que da última vez que eu escrevi aqui, eu fiz uma bagunça, tá? Então, se você coloca aí no seu material, item 1, uma questão correta. Veja lá, a preocupação da questão. Ela trouxe que o prefeito que cometer crime de responsabilidade impróprio, ele será julgado pelo Poder Judiciário. Importante destacar que se o prefeito comete um crime de âmbito federal, ele vai ser julgado pelo TRF. Se ele cometer um crime eleitoral, será julgado pelo TRE. Se ele cometer um crime estadual, será julgado pelo TJ. Então, o examinador, ele se preocupou em não detalhar essas características, e sim colocar que se o prefeito, cometer um crime de responsabilidade impróprio, ele será julgado pelo Poder Judiciário. Questão correta. Tudo bem? Então, fique ligado aí no seu material. Agora eu vou entrar no mérito do estudo do crime de responsabilidade próprio. Repito, a infração político-administrativa. Nós vamos analisar o artigo 85, da Constituição Federal. Então, na tela, por gentileza, eu tenho aqui que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Então, destaquei aqui unidades da federação, justamente para você ficar ligado, que isso já foi tema de prova. União, estados, DF e municípios. Se atentar contra os 3 poderes
mais o Ministério Público em âmbito da União, dos estados, do DF, municípios, obviamente com ressalvas, onde eu tenho ali o Poder Executivo e o Poder Legislativo apenas, será crime de responsabilidade. Agora, só nessa leitura extremamente simples, né, uma leitura que envolve ali só aspectos de interpretação gramatical, é importante você sempre ficar esperto e vinculado a algumas armadilhas que o próprio examinador pode trazer para você. Eu vou mostrar uma questão de prova para que você tenha aí uma atenção. Veja que essa atenção ela tem que ser caracterizada de uma forma bem peculiar para que você não tenha aí o sabor de cair numa armadilha do próprio examinador. Então, na tela, por gentileza, vou jogar uma questão de prova. Olha a questão de prova interessante. Eu estou preocupado, na verdade eu fiquei preocupado em trabalhar com questões atuais. Então, a maioria das questões são 2015 e 2016. Então, tem uma questão de prova para procurador do município. E a questão é a seguinte: os atos do presidente da República que atentem o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais dos municípios integrantes da Federação Brasileira são crimes de responsabilidade. Às vezes o candidato ele fica preocupado, fala assim, poxa vida, será que município entra dentro da parte do crime de responsabilidade? Se você visualizar a situação pretérita, eu tenho crime de responsabilidade, inciso segundo, que é atentar contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Citou unidades da Federação, envolve os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Logo, essa questão aqui de 2015, esse item é um item correto. Essa questão foi múltipla escolha e eu peguei só o item que interessava e que fosse pertinente à nossa aula, tudo bem? Então, item correto, como se fosse julgar certo ou errado. Avançamos e vamos aí analisar outros tópicos que são considerados crimes de responsabilidade. Então, será crime de responsabilidade atentar contra a segurança interna do país, atentar contra a propriedade na administração. Peço até desculpas, porque eu estou sem lente. Eu esqueci meu óculos, estou sem lente e não estou enxergando direito. Então, probidade na administração, lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esse núcleo aqui não é um núcleo taxativo, é um núcleo exemplificativo, tanto que o parágrafo único traz: esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo e julgamento. Essa lei especial, ela é especial e nacional. Em tese, é uma lei federal, mas a doutrina, ela rechaça isso. Por quê? Não é muito correto destacar que é uma lei federal. O correto seria, inclusive tem decisão do Supremo ressaltando isso, que seria lei nacional. Uma coisa é lei nacional, que alcança todos os entes federativos. Inclusive, só fazer uma adenda aqui na nossa aula, é importante destacar, por exemplo, quando se fala de tratados internacionais, não sei se você já ouviu falar, os tratados internacionais, em regra, se equiparam à lei federal. Está errado. Os tratados internacionais, em regra, se equiparam à lei nacional, porque vincula todos os entes federativos. Teve uma questão da Banca ESAF que trouxe o seguinte: é possível um tratado internacional trazer isenção de ICMS em um determinado estado? Muitos candidatos responderam que não. E a resposta é sim, é correto isso, justamente porque um tratado internacional, via de regra, ele se equipara a uma lei nacional, vinculando todos os entes federativos. A Lei 1079/50, que é a lei que estabelece procedimentos do crime de responsabilidade, é uma lei nacional. Por mais que alguns doutrinadores tratam de lei federal, eu considero errado. Só coloquei aqui para chamar a sua atenção. É uma lei nacional. Até porque nós temos uma súmula vinculante 46, que destaca que essa lei ela é especial e nacional justamente porque é de competência privativa da União estabelecer procedimentos de crime de responsabilidade para todos os entes federativos.
Então, ao mesmo tempo que ela é especial, porque somente a União que pode legislar em competência privativa, ela também é nacional, porque vincula todos os entes federativos. Vamos analisar esse julgado do Supremo? Então, na tela, por gentileza, olha que interessante. Vamos lá. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial. Está aí o Supremo, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2220. Tudo bem? Podemos ressaltar aqui uma súmula importantíssima, recente, a súmula vinculante 46, que tem ali, ó, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Então é importante destacar, estatisticamente falando, temos várias questões de prova de crime de responsabilidade que vão perguntar se o Estado pode criar lei relacionada em decorrência de simetria, lei que trata ali de procedimento de crime de responsabilidade. Negativo. Ah, o DF pode criar uma lei que trata de crime de responsabilidade? Não. Isso aqui é até uma situação que é um pouco divergente, porque se é competência privativa da União legislar sobre crime de responsabilidade, a competência privativa, ela está no artigo 22 da Constituição Federal. Eu peço a você, para abrir a Constituição Federal, lá no parágrafo único do artigo 22, está escrito o seguinte: a União pode delegar, por meio de lei complementar, aos Estados para que ele trate de questões específicas das competências referidas ao artigo 22. Então, teoricamente, é possível ter uma lei que trate de crime de responsabilidade em âmbito estadual? Sim, desde que seja para questões específicas. Mas o que eu vejo ser cobrado em concurso público é justamente a regra, ou seja, uma lei estadual pode estabelecer crime de responsabilidade? Se não citou ali que é para tratar de questões específicas, que teve uma delegação por meio de lei complementar, você responde que não pode. Tudo certo? Inclusive, nós vamos aí aprofundar no assunto, vou mostrar para vocês essas questões de provas. Então, a ideia justamente é essa. Explica um pouquinho, questões de prova. Explica um pouquinho, questão de prova. Um tema que foi discutido amplamente no Supremo Tribunal Federal em decisão recente é sobre as votações perante ali o processo de crime de responsabilidade. O presidente da Câmara dos Deputados, ele, em decorrência da ausência, na verdade não da ausência, da inércia da legislação específica, a legislação nacional, 1079/50, em decorrência do silêncio da Constituição, ele disse que algumas competências, algumas votações, não competências em si, votações, poderiam ser em caráter sigiloso. Aí o Supremo Tribunal Federal rechaçou essa argumentação, destacando que a regra é que as votações em crime de responsabilidade, em prol da democracia, devem ser votações abertas. Inclusive, nós temos esse posicionamento do Supremo. Vamos analisar na tela, por gentileza? Vamos lá. Então, pegando aqui o posicionamento, impedimento do sigilo das votações. Veja que eu trouxe para vocês temas atuais, olha lá, 8/3/2016, foi da DPF 378. No impeachment, todas as votações devem ser abertas. Eu acredito que isso aqui já vai ser uma questão de prova. Letra A, no impeachment, todas as votações devem ser abertas, ponto. E aí? Questão certa? Tudo bem? De modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. No silêncio da Constituição, da Lei 1079/50 e do regimento interno sobre a forma de votação, não é admissível que o presidente da Câmara dos Deputados possa
por decisão unipessoal e discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no regimento interno da Câmara, por analogia à eleição para a Comissão Especial de Impeachment. Em uma democracia, a regra é a publicidade das votações. Então, acredito que essa será a futura questão de prova, trazendo aí, no impeachment, todas as votações devem ser abertas? Sim, questão correta. Inclusive, só a título de curiosidade, me chamou muita atenção um concurso em 2009. Em 2009, teve um concurso na parte do português, onde veio a seguinte questão: assinale a alternativa que apresenta erro gramatical e erro na semântica. E aí foi assim, a Câmara dos Deputados, e trazia lá um texto. Nessa situação, quando você visualiza, porque eu vi aqui Câmara dos Deputados, só lembrei dessa questão interessante, a Câmara dos Deputados, o que você acha? Está certo ou está errado? Obviamente você fala assim, poxa, está esquisito, eu nunca ouvi falar nisso, está errado. Não é Câmara dos Deputados, é Câmara dos Deputados. Pois é, eu aprendi nessa questão de prova, depois eu fui buscar o fundamento até em Brasília, justamente porque você não lê isso na doutrina. Veja lá, o nosso sistema de poder legislativo federal, ele é bicameral, formado por Câmara dos Deputados e Senado Federal. E quando eu tenho o termo bicameral, significa o quê? Que nós temos duas câmeras, ok? Eu tenho a Câmara dos Senadores e eu tenho a Câmara dos Deputados. Então não ria. Quando alguém falar Câmara dos Deputados, a questão está certa. Isso caiu em concurso, na verdade foi da banca CESP-NB, em questão de múltipla escolha, chamou muita atenção, deu uma repercussão imensa. Muitos não sabiam fundamentação, essa fundamentação que na verdade é jurídica, e agora estou ensinando para vocês. Peguei o gancho aqui, a nossa aula é assim, é um bate-papo, é justamente para você ter essa noção do direito constitucional em si. Então vamos avançar, e aí eu vou fazer uma questão de prova com vocês, ok? Vamos lá? Então uma questãozinha de prova, mais uma, são aproximadamente 20 questões, numeradas são 14 questões, mas tem questões implícitas aí. A questão é a seguinte, uma questão 2015, Banca Fundação Getúlio Vargas, você que vai fazer a prova de analista aí do MPE, questão interessante, considerando os sucessivos escândalos de corrupção verificados em determinado Estado da Federação, a Assembleia Legislativa promulgou emenda à Constituição Estadual que veiculou um extenso rol de infrações político-administrativas, passíveis de serem praticadas pelo governador do Estado. Foi previsto que o julgamento de natureza política seria realizado pela Assembleia Legislativa, sendo cominadas as sanções de perda da função e inabilitação para o exercício de outra função pública. À luz da Constituição, é correto afirmar que essa emenda é, veja lá, uma emenda que trouxe o crime de responsabilidade. Letra A, essa emenda é inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre crimes de responsabilidade e estabelecer as normas de processo e julgamento. Então, de cara, a resposta já é a letra A. Então, marque aí a letra A. Fundamento, deixa eu voltar aqui, só para você visualizar, súmula vinculante 46, que destaca a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, são da competência legislativa privativa da União. Então, fundamento aqui da questão, súmula vinculante 46, a resposta é a letra A. Sem muitas delongas, né? Sem avançar aqui, ler a letra B, que fala que é constitucional, nada a ver. A letra C fala que é inconstitucional, em decorrência que a Constituição pode veicular somente aí normas relacionadas a infrações políticas administrativas. Enfim, não tem nenhum critério aqui específico de fundamentação lógica para as demais alternativas. Então, marque aí, resposta é a letra A. Tudo bem? Vamos fazer uma outra questão agora, julgando certo ou errado? Praticamente é o mesmo assunto. Veja lá. Com esteio no princípio
da simetria, o Estado-membro dispõe de competência para instituir, em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de crimes de responsabilidade, especialmente se as normas definidoras de tais ilícitos tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização política do governador. Será que em decorrência da simetria, o Estado-membro, ele pode instituir dentro da sua Constituição normas, cláusulas, tipificadoras de responsabilidade? Não. Então, essa questão está errada. A questão anterior, a resposta é a letra A. Essa questão número 4, ela está errada. Para julgar certo ou errado, foi só um item que eu peguei. Tudo bem? Então, essa fase aí inicial é importante. Você tem o material completo. Queria até confirmar com o Mauro, esse material só é adquirido se fizer o cadastro, né, Mauro? É isso mesmo? Se o sujeito se registrar e se logar, ele consegue ver o botão para baixar o material. Então, fazendo o registro e logando, você consegue aí baixar o material. Mas é de graça o registro. Isso, é de graça. O registro não cobra nada, tudo bem? Então, vamos avançar? Então, vou entrar agora no mérito do procedimento dos crimes de responsabilidade. Vamos entender como funciona isso. O crime de responsabilidade, ele tem ali um start, a ignição é com a denúncia de um cidadão. Então, vamos na tela. Eu tenho todo o procedimento aqui, ó. Primeiro, eu tenho a denúncia por cidadão. Instaura-se uma CPI, que é uma comissão temporária, que possui os mesmos poderes de investigação das autoridades judiciais. Essa CPI apura, faz um relatório e aí manda para a Câmara dos Deputados, é o que nós estamos vendo hoje. A Câmara dos Deputados, ela vai analisar em juízo de admissibilidade por 2/3 se vai encaminhar ou não esse possível processo, na verdade, esse futuro processo ao Senado Federal. Veja lá, aqui nós temos um tópico importante e vou trazer questões de provas importantes também. Tem que tomar um certo cuidado. A partir do momento que esse relatório da CPI é encaminhado à Câmara dos Deputados, o presidente da República se torna um acusado. E aí você vai se remeter, vai fazer uma remissão ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E o que destaca o artigo 5º, inciso 55? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, presta atenção, e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, a partir do momento que a Câmara dos Deputados recebe o relatório e vai analisar em juízo de admissibilidade, votando com quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, nesse caso, nessa fase específica, o presidente da República se torna acusado. E ele tem um espaço para exercer o direito de ampla defesa. E esse espaço para exercer o direito de ampla defesa será em até 10 sessões legislativas. Tudo isso está documentado, obviamente, em decisão do Supremo Tribunal Federal e também em doutrinas mais contemporâneas. Vamos analisar, então, nossa tela? Vamos lá, na tela, por gentileza. Eu tenho aqui, ó, quando chega a Câmara dos Deputados para juízo de admissibilidade por 2/3, nessa fase, o chefe do Executivo se submete à condição de acusado. Está escrito denunciado? Não. Está escrito o quê? Acusado. Por que eu estou reforçando esse quesito? Justamente porque isso foi tema de prova. A partir do momento que a Câmara dos Deputados começa a analisar esse possível processo no juízo de admissibilidade do presidente, se vai autorizar o processo ao Senado ou não, eu tenho a condição de acusado. Olha a decisão do STF recente aqui, ó. A ampla defesa do acusado no rito da Câmara dos Deputados deve ser exercida no prazo de 10 sessões, está no regimento interno, tal como decidido pelo STF no caso Collor. Tudo bem? Eu comentei com vocês
o tema maioria qualificada. Aí só fazendo um adendo na nossa aula, porque muitos alunos confundem essa parte. Veja lá, eu tenho dentro de uma teoria chamada teoria das maiorias. Peraí. Teoria das maiorias. Ok? Eu tenho a maioria simples, barra relativa, e eu tenho a chamada maioria qualificada. Ok? A maioria qualificada, ela é gênero, do qual eu vou ter a maioria absoluta, é o primeiro número inteiro acima da metade do total de membros. Eu vou ter também a chamada maioria de 2/3, sempre 2/3 do total. E eu tenho a maioria de 3/5. 3/5 do total. A única maioria que tem como referência os membros presentes é a maioria simples ou relativa. Qual a importância disso tudo? Quando a Câmara, em juízo de admissibilidade, julgando aqui por 2/3, maioria qualificada, determina o encaminhamento ao Senado Federal, o Senado Federal, para, abre aspas, receber essa denúncia, ele vai decidir por maioria simples ou relativa. Após decidir que vai ser instaurado um processo, o próprio Senado Federal vai julgar por maioria qualificada de 2/3. Então, de novo, tudo isso vai estar esquematizado para você. Vamos lá. A Câmara, em juízo de admissibilidade, por maioria qualificada de 2/3, autorizando, encaminha para o Senado Federal. O Senado, para, abre aspas, receber essa denúncia, ele vai analisar por maioria simples, desde que presente a maioria absoluta de seus membros. Basta você analisar o artigo 47 da Constituição Federal. Tudo bem? Ok. Aí o Senado analisando, o julgamento será por maioria de 2/3. Por que eu estou ressaltando isso? Eu fiz, só hoje, aproximadamente 60 questões de crime de responsabilidade. E teve uma questão que me chamou muita atenção. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal irão julgar no crime de responsabilidade por quórum de maioria qualificada. Entenderam? Então, se o candidato não souber o que é maioria qualificada e suas especificidades, ele pode errar uma questão dessa, que é fácil. Tudo certo? Vamos então avançar no nosso material? Aí veja lá. Antigamente, então autorizou, a Câmara autorizou, vai para o Senado. Antigamente, o Senado, ele era obrigado a iniciar o julgamento. Hoje em dia, ao Senado Federal, é facultado receber a denúncia ou não. E isso decorre de uma votação por maioria simples ou relativa. Vou mostrar para vocês. Mas vamos aqui a uma outra perguntinha de prova. Olha essa perguntinha. É de prova. Na tela, por gentileza. Uma perguntinha de prova por quê? Está aqui, ó. Questão de 2015, FUNCAB, órgão FACEL, prova, procurador. A pergunta é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade? Veja lá, é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade. Aí eu volto para cá. Pode haver a denúncia do cidadão em crime de responsabilidade. Mas aqui nós estamos envolvendo o presidente da República. Ok. Mas olha só, essa denúncia do cidadão, ela só pode estar vinculada a quem? A Câmara dos Deputados. Eu considero que há dois erros. Primeiro, um erro literal. Vou te mostrar aqui a fundamentação.
Artigo 14 da Lei 1079/50. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Se você analisar, a questão ela é bem capciosa. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade. Só faltou colocar o quê? Perante a Câmara dos Deputados. Então, perante a Câmara dos Deputados, conforme o artigo 14. A banca Funcab entendeu que essa era uma alternativa, né, que estava errada. Então, tem que tomar um certo cuidado. E outro detalhe importantíssimo é o seguinte, veja lá, nós temos que o ministro de Estado, ele responde por crime de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal, salvo se esse crime de responsabilidade for cometido em conexão com o presidente da República. Daqui a pouquinho vai ter uma tabela que eu vou mostrar para vocês exatamente essa diferença. Então, repito, o ministro de Estado, ao cometer crime de responsabilidade sozinho, quem julga o ministro de Estado por crime de responsabilidade? Supremo Tribunal Federal. Veja lá, se caso esse ministro de Estado cometer o crime de responsabilidade em conexão com o presidente da República, ele será julgado perante o Senado Federal. Fazendo uma interpretação teleológica, isso é importante, a hermenêutica constitucional, inclusive tem um curso completo de hermenêutica constitucional do professor Marcelo Tavares, lá no site do Master, muito aprofundado, extremamente importante. Para você que vai fazer a prova do Ministério Público Estadual, ainda dá tempo de assistir esse curso completo do professor Marcelo Tavares. E você tem a interpretação teleológica. O que é a interpretação teleológica? Aquela que busca a finalidade da lei. Se eu for analisar a finalidade desse dispositivo do artigo 14, quando fala que o ministro de Estado, ele tem aí essa prerrogativa de ser julgado no Senado Federal, é porque ele está cometendo esse crime de responsabilidade junto com o presidente, em conexão, né, com o presidente da República. Tudo bem? Vamos avançar no nosso material? Uma perguntinha, Mauro? Vamos lá? Pergunta, Luiz. A Joana quer saber se é correto dizer que o Senado faz juízo de admissibilidade da decisão da Câmara. Não. Isso não. O Senado Federal, ele não faz juízo de admissibilidade. O Senado Federal, ele vai ser o órgão julgador. Ele que vai determinar se o presidente será condenado ou absolvido. Deixo claro que o próprio ministro, o presidente do STF, ele irá presidir a audiência para avaliar se não há nenhuma violação dos aspectos legais. Mas o Senado Federal não é um juízo, não exerce um juízo de admissibilidade da Câmara. Justamente que a partir do momento que ele recebe a denúncia, ele pode receber ou não a denúncia, recebendo por votação de maioria simples, ele acaba sendo um órgão independente que irá julgar. Esse julgamento é um julgamento político, não é um julgamento jurisdicional, é um julgamento estritamente político. Tudo bem? Então, um abraço. Como é que é o nome dela? Joana. Joana. Um abração, Joana. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Não, por enquanto não. Então, vamos dar sequência aí ao nosso estudo. Temos uma questão de prova. Vamos lá? Olha essa questão de prova de grande relevância. TRT, 4ª Região, Fundação Carlos Chagas. Não sei se você percebeu, eu fiquei preocupado em justamente mesclar várias bancas, as mais importantes. Fundação Carlos Chagas, CESP, Funcab, FGV, enfim. Questão 5. A acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade não o considera denunciado. Até aí tudo bem, ele vai ser o quê? Acusado. Até a manifestação definitiva do STJ pelo STF. Que miscelânea. Não tem nada a ver isso daqui. Primeiro, quando você tem crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República, a competência para julgar é o Senado Federal, passando por juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. B. Considera-o como indiciado. Indiciado é o principal suspeito
quando se tem inquérito. Então, não é a situação de indiciado, é de acusado, garantindo-lhe a defesa, mas não a nulidade do procedimento. E aí tem que tomar cuidado, né? Até fazendo um adendo, aproveitando a alternativa, quero te fazer uma pergunta. Pergunta importante. No inquérito policial, é cabível o contraditório? O que você acha? No inquérito policial, é cabível o contraditório? Tem uma questão da banca CESP-UNB, e que traz até um posicionamento de grande relevância. O professor Kleber Masson também destaca isso. O único inquérito policial que cabe o contraditório é aquele que envolve expulsão de estrangeiro, e esse inquérito policial ele é investigado pela Polícia Federal mediante requisição do Ministro da Justiça. Então, repito, o inquérito policial investigado pela Polícia Federal mediante requisição do Ministro da Justiça, que envolve a expulsão de estrangeiro, o contraditório, ele é cabível. Fora isso, não se fala em contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Quero deixar claro que alguns doutrinadores entendem que cabe até a ampla defesa, mas nossa aula aqui é justamente focada ao direito constitucional. Tudo bem? Então vamos avançar. A letra B está errada. Vamos à letra C. Implica na suspensão obrigatória de suas funções em razão da denúncia até a decisão final. Então, você tem essa suspensão obrigatória das funções em razão da denúncia? Não. O presidente da República, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, ele será suspenso das suas atividades por 180 dias quando ocorre o recebimento da denúncia. Ocorrendo o recebimento da denúncia pelo Senado Federal, aí o presidente vai ser afastado por 180 dias. E se caso o processo ele perdurar por mais de 180 dias, o presidente retorna ao cargo e continua o processo. Tudo bem? Então, essa letra C está incorreta. Vamos à letra D. Letra D, não coloca o presidente na condição de acusado, parou. Ele é acusado, só pode ser a letra E. Coloca-o na condição de acusado, assegurando-lhe o direito à ampla defesa e o contraditório, sob pena de nulidade do procedimento. Então, coloca-o na condição de acusado? Sim. Assegurando o direito à ampla defesa e contraditório? Sim. Sob pena de nulidade do procedimento. Perfeito. Então, questão correta. Tudo certo? Ok. Então, tá aí. Respira um pouco, toma um copo d'água e vamos lá. Dentro do nosso material, eu trouxe alguns pontos específicos da DPF 378, que foi julgada agora, dia 8/3/2016. Uma DPF extremamente importante. O seu material, eu trago ali os pontos que eu achei de grande relevância. Então, inclusive, peço que você faça uma leitura. Eu coloquei até em destaque, salvo engano, leitura obrigatória. Vamos ao material, por gentileza? Vamos lá. Leitura obrigatória. Eu trouxe a ementa, não trouxe todo o julgado, obviamente, mas trouxe aqui os aspectos principais para que você possa analisar, fazer uma leitura sucinta. Tudo bem? Então, nós analisamos aí todo o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. E aí a Câmara, autorizando, encaminha para o Senado Federal. E ao encaminhar ao Senado Federal, o que acontece? Vamos lá? Na tela, então? Na tela. Encaminhando aí ao Senado Federal, você tem aqui o item 1, o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do plenário do Senado Federal em votação nominal tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros, conforme eu comentei com vocês, ok? E aí iniciou o processo. Durante o processo, o presidente fica afastado por 180 dias. Lembrando que se o Senado recebeu a denúncia, aí que o presidente fica afastado por 180 dias, com recebimento da denúncia. Ocorre o julgamento por 2/3 dos membros do Senado Federal. Se caso 2/3 não aprovar,
Não aprovou? Absolve. 2/3 aprovou? Condena, e o presidente perde o cargo e é suspenso de qualquer atividade pública por 8 anos. Quero deixar claro que essa perda do cargo e suspensão da função pública por 8 anos são penas principais. A perda do cargo é uma pena principal. E quando se fala suspensão de qualquer atividade pública por 8 anos, qualquer atividade mesmo. Não pode ser nem gari da prefeitura. Então, nesse caso específico, ressalto, a perda do cargo é pena principal. Por que eu estou falando isso? Porque quando se fala em crime comum ou crime de responsabilidade impróprio, a perda do cargo é uma pena acessória. No crime de responsabilidade, a perda do cargo é uma pena principal. Tudo certo? Então, nós fizemos aí um apanhado do crime de responsabilidade próprio ou em sentido amplo do presidente da República. Tem algumas ressalvas que devem ser feitas? Sim. Mais uma vez. Bom, quem preside a audiência no crime de responsabilidade é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o que torna o STF um órgão híbrido, ele atuando tanto no poder judiciário, assim como no poder legislativo. Outro detalhe importante, se houver a renúncia do mandato após o início do processo do crime de responsabilidade, nesse caso específico, o que acontece? Nada. O processo continua. Foi o que aconteceu com o presidente Collor. O presidente Collor renunciou o mandato para tentar escapar dessa suspensão de qualquer atividade pública por 8 anos. E aí, em mandado de segurança, o STF determinou que, nesse caso específico, não há o que se falar em interrupção do processo, não há o que se falar em perda do objeto. Outro detalhe importante que está na sua apostila, a decisão do Senado Federal condenando é na forma de uma resolução. Tudo bem? E para finalizar, tudo está na sua apostila. Quando se fala em condenação de crime de responsabilidade ou uma absolvição em crime de responsabilidade, nada impede que o presidente da República responda em outras áreas. Então, foi absolvido ou foi condenado em crime de responsabilidade, esferas independentes. Em outras áreas, área civil, área penal, ele vai responder? Vai responder. Se vai ser condenado ou não, aí é outro papo. Tudo bem? Vamos analisar essas observações? Vamos lá. Na tela, por gentileza. Observação 1. Durante o processo de julgamento dos crimes de responsabilidade, o Senado Federal será presidido pelo presidente do STF, funcionando dessa forma como órgão judicial híbrido. Observação 2. O Poder Judiciário não tem competência para alterar a decisão proferida pelo Senado Federal no processo de impeachment, no que diz respeito ao mérito, mas se a autoridade não for assegurado o direito à ampla defesa, cabe o ajuizamento do mandado de segurança ou qualquer outra ação civil. Observação 3. Segundo o STF, a renúncia ao cargo apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o processo de impeachment. Observação 4. A sentença será formalizada por meio de resolução do Senado. Observação 5. A imposição das sanções pela prática do crime de responsabilidade não exclui a aplicação das demais sanções judiciais. Então, tudo que eu comentei com vocês. Tudo bem? Está tudo aí no material. Como eu disse, o foco principal aqui, o objetivo principal, você prestar mais atenção e tem esse material completo para fazer uma anotaçãozinha ou outra. Mas a ideia é justamente você prestar mais atenção na aula. Vamos fazer uma questão de prova? Vamos lá, analisando uma questão de prova. Questão TRF, primeira região. A denúncia oferecida à Câmara dos Deputados, imputando ao chefe do Executivo Federal a prática de crime de responsabilidade,
não o coloca na posição de acusado. Será que isso é verdade? Não o coloca na posição de acusado? Por essa razão, os princípios do contraditório e da ampla defesa serão de observância obrigatória somente após o início do processo, propriamente dito, perante o Senado Federal. Então, essa questão é uma questão que está errada. Tudo bem? Questão errada porque quando a Câmara dos Deputados ela inicia a avaliação em juízo de admissibilidade, nós temos aí uma característica que vai colocar nós temos uma situação em que o presidente da República se submete à condição de acusado. Tudo bem? Então, eu queria que você participasse, né? Mandasse ali as perguntas, enfim. Até também para dar um feedback, se está tudo tranquilo, se está muito rápida a aula, está tranquila, está legal. Passe seu feedback aí, o Mauro, ele está online, e aí ele vai me passando aí as perguntas, eu vou respondendo também. Fique à vontade. A ideia é justamente procurar uma interação maior com você, até porque não tem essa relação fria, né? Eu estando aqui e você, sei lá, que distância, enfim. Eu quero me aproximar de você, como se você estivesse aqui perguntando, professor, isso. O máximo que eu vou falar, se for uma pergunta que não tem nada a ver, eu falo assim, não tem nada a ver, vamos prosseguir, não cai na prova, é assim, assado. Tudo bem? Tá tranquilo? Então, mais informalidade. Pode ser? Vamos lá, então. Vou colocar uma outra questão de prova, mas na forma de uma perguntinha. Na verdade, peguei uma alternativa e joguei ali no balãozinho, mas é uma pergunta de prova. Questão de 2015. As questões são atualizadas, tá? Questões de 2015 e 2016. Vamos então na tela? Mais uma perguntinha? Vamos lá. Olha aí. Os crimes de responsabilidade, quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo? Eu adorei essa questão. Olha só que interessante, né? Crime de responsabilidade na forma tentada, tentativa, ok? Quando se fala em tentativa, ocorre aí uma situação onde, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se consegue a execução da prática criminosa. Será que uma tentativa em crime de responsabilidade é punível? Perde o cargo? É suspenso da atividade pública por um determinado período? Sim. A própria legislação específica, 1079 de 50, destaca que mesmo na modalidade tentada, o crime de responsabilidade gera a perda do cargo e inabilitação de qualquer atividade pública por 5 anos. Vira aí? Se for consumado, perde o cargo. Inabilitação de qualquer atividade pública por 8 anos. Se for na modalidade tentada, perde o cargo também. E fica afastado de qualquer atividade pública por 5 anos. Vamos conferir? Isso foi uma questão de prova? Vamos lá. Foi uma questão de prova de 2015, da banca Funcab, prova de procurador. Ok? Então vamos lá, legislação? Artigo 2º. Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da perda do cargo, com inabilitação até 5 anos, para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra presidente, ministro de Estado, contra os ministros do STF ou contra o Procurador-Geral da República. Tudo bem? Bom, pessoal, minha preocupação foi o seguinte. Eu queria passar para vocês todas as características que são relevantes em concurso público, quando está focada ali no crime de responsabilidade do presidente da República. Então, essa missão já foi cumprida. Agora, eu tenho mais. Não acabou, não. Tem muito mais ainda. Eu vou trazer para vocês uma tabelinha, na verdade, várias tabelas, principalmente para você que vai fazer concurso para o MP, concurso aí para o TJ, para analisar outras autoridades que podem responder por crime de responsabilidade. Temas importantes, onde alguns esquecem. Por exemplo, vamos lá, quando eu tenho um promotor de justiça ou um procurador de justiça, ele responde por crime de responsabilidade? Claro, responde por crime de responsabilidade. Aí eu te pergunto, que agora é mais difícil,
Qual é o órgão competente para julgar um membro do Ministério Público em crime de responsabilidade? Nesse caso específico, será o próprio TJ. Então, o Tribunal de Justiça, ele julga tanto o crime comum cometido por membro do Ministério Público, assim como o crime de responsabilidade. É importante destacar que no âmbito estadual, você tem o promotor, você tem o promotor de justiça, pelo amor de Deus, hein? Ah, tem um amigo que é promotor, né? Na verdade, ele é promotor. Inclusive, lá em Minas, quando eu saio com ele, eu apresento ele para as meninas como promotor, mas na verdade ele é promotor de vendas. Tá? Mas eu falo só promotor, né? E aí, não deixa de ser um promotor. Então tem que tomar cuidado. Quando falar, por exemplo, às vezes eu vejo o aluno, eu tenho um amigo ali que é procurador federal. Imagina que ele é do Ministério Público. Não. Procurador federal é da advocacia pública. Procurador de justiça, do Ministério Público. Tudo bem? Então, seja promotor de justiça, procurador de justiça, se eles cometerem crimes comuns ou crimes de responsabilidade, serão julgados pelo TJ. Há uma certa peculiaridade quando se fala em membros do Ministério Público da União. Lembrando, quando eu falo membros do Ministério Público da União, o Ministério Público da União dividido em 4 ramos. Tudo bem? MP Federal, MPDFT, MP do Trabalho e Ministério Público Militar. Importante até você que vai fazer o concurso para o MP, vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos MPs existem? Quantos ministérios públicos existem? Veja aqui. Eu tenho, que a doutrina chama de Ministério Público. Vou colocar aqui, ó. Ministério Público Comum. E eu tenho aqui o Ministério Público Especial. Será que dá aqui? Dá. Ministério Público Especial. Tá? O Ministério Público Comum, eu tenho o MPU e eu tenho o MPE. Lembrando que o MPU, ele é formado por Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Militar. Tudo bem? Formou. O Ministério Público Especial é o MP junto, aqui dá? Junto ao Tribunal de Contas. Ok? Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Tudo certo? Então, nós temos aí, teoricamente, 3 Ministérios Públicos. MPU, MPE e MP junto ao Tribunal de Contas. Lembrando que o MP comum, formado por MPU, MPE. O MP especial, MP junto ao Tribunal de Contas. O professor nunca ouviu falar do MP junto ao Tribunal de Contas. Artigo 130 da Constituição Federal. Tudo certo? Vamos então avançar. Vou mostrar essa tabelinha para vocês. Vai, Mauro, uma perguntinha. Quem julga, então, o crime de responsabilidade do membro do Ministério Público da União? Aí que tá. Se o membro... Mauro está perguntando. Quem julga um membro do Ministério Público da União em crime de responsabilidade? Se esse membro do Ministério Público da União, ele atuar perante os tribunais, ele vai ser julgado pelo STJ. Se ele atua nas demais esferas, na verdade abaixo, com exceção, obviamente, do Procurador-Geral da República, tá? Procurador-Geral da República é julgado pelo Senado Federal. Se eu tenho ali, por exemplo, o Procurador da República, o Procurador do Trabalho, que atua ali no primeiro grau de jurisdição, nesse caso específico, quem julga é o TRF. Tudo bem? Vamos lá? Mais perguntas. Mais perguntas. Vai ter uma tabelinha sobre isso, tá, pessoal? Tá. A Mariana quer saber
Se o vereador pode cometer crime de responsabilidade, se pode, quem julga? Gostei. É uma pergunta boa. Por quê? Repete a pergunta que eu não sei se ele falou. Ok. A Mariana pergunta, o vereador, ele comete crime de responsabilidade? E quem é que julga o crime de responsabilidade do vereador? Segue-se por simetria. Aí que tá. Eu gostei da sua pergunta, tá, Mariana? Muito inteligente. Porque tem um detalhe específico. Em relação ao crime de responsabilidade é tranquilo. Por simetria ao prefeito, o vereador é julgado no Tribunal de Justiça. Mas cuidado, tá, Mariana? Porque eu não sei se a sua pergunta teve uma determinada intenção ao estudar aí em alguma doutrina. O vereador é um caso muito específico, justamente por quê? Adota-se na Constituição Federal, então vamos botar aqui, ó, vereador. O que acontece? A própria Constituição Federal estabelece para o vereador, na verdade não para o vereador, vamos colocar aqui no Poder Legislativo, quando eu tenho uma situação específica de membros do Congresso Nacional. Então, tem aqui, Congresso Nacional. Deputados e senadores, ok? Vamos lá. Deputados, senadores. Certo. Quando eu tenho aqui, no âmbito da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa, esse daqui, se cometer crime comum, será julgado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Estou falando de crime comum, tá ok? Os dois. STF julga. Crime comum. Na Assembleia Legislativa, quem é que julga? Um deputado estadual, por exemplo, vai ser o TJ. Quem é que julga um deputado distrital? O TJ, DFT. Ok. Isso está vinculado ao crime comum. E aí acontece, por simetria, um vereador, por simetria, vai ser julgado aonde? No TJ. Ah, mas peraí, professor. Está errado. Calma. O que acontece é o seguinte. Se o vereador ele cometer um crime doloso contra a vida, aí é diferente. Ele não tem foro por prerrogativa de função. Então, por crime doloso contra a vida, crime doloso contra a vida, ele não tem foro por prerrogativa de função. Inclusive, Mariana, eu peço para você fazer uma leitura com propriedade a súmula 700, eu acho que é 721, do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Depois dá uma conferida para mim, Mauro, por favor. Súmula 721, ou é 721 ou 711. Essa súmula 721, ela está estritamente ligada a um crime doloso contra a vida. E diz o seguinte, a Constituição estadual não pode inovar em foro por prerrogativa de função se a Constituição Federal não estipulou. Então, quer dizer, quando se fala em foro por prerrogativa de função em crime doloso contra a vida, a Constituição estadual só pode estabelecer se caso a Constituição Federal tiver. Tudo bem? Conseguiu ver se é súmula 721? 721. Já botei 721. aqui. Tá bom? Súmula 721. Então, olha só que detalhe. Poucos candidatos sabem disso. Se o vereador cometer um crime comum qualquer, vai ser julgado pelo TJ. Se ele cometer um crime doloso contra a vida, não tem foro por prerrogativa de função. Tudo bem? Então, esse é um detalhe importante. Poucos candidatos sabem disso. Isso aqui já foi pergunta de prova oral, tá? Muito importante, tá? Gostei da questão. Mas a súmula 721 diz a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função da Constituição estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. Então, quando... Significa que se estiver na Constituição Federal, prevalece o foro por prerrogativa de função? Isso. Então, o que acontece? A súmula 721 diz assim,
O foro por prerrogativa da Constituição Federal, ele prevalece sobre o foro por prerrogativa de função da Constituição Estadual. Justamente porque, se a Constituição Estadual inovar e a Constituição Federal não inovou, prevalece quem? A Constituição Federal. É a nossa lei maior. Tudo bem? É assim que funciona. Ou como diz Canotilho, nossa Bíblia Constitucional. Ok? Tem mais uma dúvida. Mais uma dúvida. Vamos lá. O juiz pode cometer crime de responsabilidade? Opa! E se cometer, quem julga? Mauro, Quem fez a pergunta foi a Mariana de novo. por gentileza, artigo 96 da Constituição Federal, inciso 3º, salvo engano, tá? Aos membros do Ministério Público e aos membros do Poder Judiciário, salvo engano, tá ok? Se cometerem crime de responsabilidade, serão julgados pelo Tribunal de Justiça. Qual Ok? artigo? 96, inciso 3º, salvo engano. Dá uma conferida para mim, se é o 96, inciso 3º da Constituição Federal. Compete aos tribunais ou inciso 2º? Terceiro, aos tribunais de justiça compete julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns de responsabilidade, Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Beleza? Tudo bem? Então, quem julga um juiz em crime de responsabilidade é o TJ. Tudo certo? Vamos lá? Então, estamos alinhados. Eu estou gostando dessa interação. Pode perguntar. Isso é o importante. Aí vamos avançar aqui no nosso material. Mauro, olha que interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sim, Matheus. Para vocês, não falei para o Mauro. Quem é o órgão competente para julgar crime de responsabilidade praticado por um deputado ou senador? E agora? Sabe qual é a resposta? Deputado ou senador? Não, na verdade, não existe previsão legal para que um deputado ou senador responda por crime de responsabilidade. Não existe previsão legal nem constitucional. Aí você pergunta, mas professor, como é que fica? Então, os atos, né, de infrações políticos administrativas de deputados e senadores não são julgados? São julgados. Quando eu falo que não há previsão legal nem constitucional por crime de responsabilidade, subsidiariamente, cai para o regimento interno em quebra de decoro parlamentar. Tudo bem? Quebra de decoro parlamentar. Deputado e senador não respondem por crime de responsabilidade. Os atos de infração político-administrativa geram a quebra de decoro parlamentar. Professor, eles não responderiam por improbidade administrativa? Improbidade administrativa não é para agentes políticos. Não é aplicada para agentes políticos. Agentes de cargos de alto escalão. Tudo certo? Estou gostando. Vamos lá? Vamos lá. Olha as tabelinhas. Crimes de responsabilidade, diferentes autoridades, órgãos competentes. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui, se for ministro de Estado, cometendo um crime de responsabilidade sozinho e o crime comum, quem vai julgá-lo? O STF. Tem necessidade de autorização da Câmara dos Deputados? Não. Ah, se ele cometeu o crime de responsabilidade em conexão com o presidente, há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados. Ok? Bom, vamos melhorar então um pouquinho. Olha só. Além do ministro de Estado, agora eu vou trazer o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Vamos lá? Ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, se eles cometerem infrações penais comuns ou crime de responsabilidade, quem é que vai julgá-lo? O STF. Agora, se essa infração penal comum ou esse crime de responsabilidade cometido por essas pessoas aqui for em conexão com o presidente ou vice-presidente da República, quem julga? O Senado Federal. Tudo certo? Então está aí. Vamos avançar? Vamos falar um pouquinho sobre os membros dos tribunais superiores e os membros do TCU? Olha lá, ó.
membros dos tribunais superiores, membros do TCU, chefes de missão diplomática de caráter permanente, se eles cometerem infrações penais comuns ou crimes de responsabilidade, serão julgados por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Ó, tanto infração penal comum ou crime de responsabilidade, autoridades. Esses daqui é o STF que vai julgar. Vamos para o AGU e o PGR agora. Olha lá, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, infração penal comum, STF, crime de responsabilidade, Senado Federal. E agora que eu perguntei para vocês, membros do Congresso, salvo engano, deixa eu ver se é eles. Olha lá. Membros do Congresso Nacional, infração penal comum, STF. Crime de responsabilidade, não há previsão constitucional ou legal. Aí você puxa aí uma setinha, coloca os atos praticados refletirão em crime de responsabilidade. Ok? Agora a pergunta do Mauro. Membros do MPU que oficiem perante os tribunais serão julgados por quem? Crime de responsabilidade, crime comum? STJ. Se for nos demais órgãos da Justiça Federal e Justiça Especializada Federal, TRF, com exceção do Procurador-Geral da República. Membros do MPE em crime comum ou crime de responsabilidade, TJ. Ok? Agora vem a situação interessante, né? Vamos lá. Membros do Conselho Nacional do Ministério Público e membros do Conselho Nacional de Justiça serão julgados por quem em crime de responsabilidade? Todos. Ó, CNJ, 15 membros. CNMP, 14 membros. Ok? E aí o que acontece? O que acontece? Olha só. Nós temos aqui o seguinte, abrangendo aí toda a situação. Em crime de responsabilidade, todos serão julgados pelo Senado. Agora, em crime comum, como a composição ela é bem variada, nós temos aí que cada um deles será julgado em crime, na verdade, será julgado conforme a sua característica em foro por prerrogativa de função, se tiver ou não. Por que se tiver ou não? Porque seja no CNJ, seja no Conselho Nacional de Justiça, nós temos aí uma característica importantíssima. Tem cidadão? Tem cidadão. E cidadão possui foro por prerrogativa de função? Não possui. Tudo bem? Então é importante, hein? É importante você saber esses órgãos que exercem, principalmente composição, né? Dos órgãos que exercem competência de controle externo. CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público. Ô Mauro, eu vou fazer uma brincadeira aqui, posso? Será que dá tempo? Claro. Vamos lá. Mauro. Temos 5 minutos. Tem 5 minutos? 7 para você. Não, então não dá não. Então não dá não. Fico para uma próxima. Eu tô com uma pergunta aqui, ó. Vai lá. Ela se coloca aqui como Passou rápido? Oi. Oi. Eu sei que é ela porque ela deu pista aqui que é ela. E ela quer saber se o agente político... Ah, Priscila. Ela cadastrou o nome errado. Ela tá dizendo Priscila, tá. E a Priscila quer saber se o agente político comete improbidade administrativa. Ela diz que o Supremo, ela acha que o Supremo entende que o agente político não comete improbidade administrativa. Então, mas eu expliquei isso. Eu falei assim, ó, olha... e ela quer saber se o STJ tem o mesmo entendimento. O deputado e senador, ele não responde por crime de responsabilidade. Falei isso, né? Aí eu disse o seguinte, também não responde por ato de improbidade administrativa, justamente porque a legislação que trata do ato de improbidade administrativa não se aplica a agentes políticos. Então, esse deputado e senador, residualmente, a conduta dele será julgada em regimento interno por quebra de decoro parlamentar. STJ e STF entendem isso. Posicionamento pacífico. Ok? E o presidente da República comete ato de improbidade? Não, aí acontece. Como ele é agente político, ele responde por crime de responsabilidade. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá, hein? Faltam 7 minutos mesmo? É isso mesmo? Faltam. Então, estou lascado. Então, estou lascado. Olha só. Vamos aí, rapidamente ao crime comum do presidente da República. Ah, mas você não ia falar sobre crime de responsabilidade? Sim, aqui, ó. O crime comum é o quê? Crime de responsabilidade impróprio. Ou crime de responsabilidade em sentido estrito. E quando se fala em crime comum do presidente da República, né, as pessoas ficam vinculadas somente a crimes específicos. Não, envolve crime eleitoral, crime contra a vida, contravenção penal. Isso aqui, ó, entendimento do STF.
E olha só que interessante, hein? Vamos lá. Doutores, doutoras, só se fala em foro por prerrogativa de função da esfera penal. Então vamos fazer uma brincadeira? Joga na tela pra gente, por favor. Olha essa tabelinha que eu fiz para vocês, ó. Tipo de ação, foro por prerrogativa de função. Ação popular. Presidente, ó, ações contra o presidente da República. Presidente da República em ação popular tem foro por prerrogativa de função? Não. Em ações civis públicas? Não. Em ações por ato de improbidade administrativa, já não responde mesmo por ato de improbidade administrativa. Tem foro por prerrogativa de função? Não. Agora em ações penais? Aí sim. Tudo bem? Certo? Uma pergunta. Olha aí. Cadê a perguntinha? Estava aqui. Quais são as cláusulas de irresponsabilidade relativa imunidades destinadas ao presidente da República? Pessoal, eu só vou dar uma acelerada em decorrência do tempo. Certo? Então vamos lá. Cláusulas de irresponsabilidade. Imunidades do presidente da República. O presidente da República não responde por atos estranhos ao exercício do mandato. Presidente da República não pode ser preso, a não ser que seja após a condenação penal. Doutores, doutoras, foi a questão de prova. Não sei se vai dar tempo de chegar a essa questão. Então vou acelerar aqui. O presidente da República só foi, a questão foi a ideia, achei a ideia principal foi essa. O presidente da República, ele só pode ser preso após a sentença transitada de julgado. Veja lá. Olha só, não é muito a minha área, é a área do Mauro. Olha só. O que acontece? Vamos falar de coisa julgada. Coisa julgada. Coisa julgada. Coisa julgada. Coisa julgada. Ok, vamos acelerar esse negócio aqui. Deixa eu pegar aqui. As duas mãos ficam mais rápido. Olha só. Coisa julgada. Formal. Coisa julgada. Material. Onde está a sentença condenatória? Aqui. Onde encerra o processo? Aqui. O presidente da República, ele pode ser preso após a sentença condenatória. Nesse espaço aqui. Tudo bem? Caiu na prova assim. O presidente da República só pode ser preso após sentença transitada julgada em infrações penais comuns. Após sentença transitada julgada em infrações penais comuns? Negativo. É após sentença condenatória. Quando se fala em coisa julgada, formal. Certo? Vamos avançar? Então vou mostrar essas cláusulas de irresponsabilidade. Artigo 86, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Na tela, por gentileza. Eu tenho aqui, é uma questão? Não, aqui. 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória, nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. 86, parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Doutor, doutora, olha aqui essa questão. 2015. O presidente da República não estará sujeito à prisão. E na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, em razão da imunidade penal, enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações penais comuns. Olha que interessante. Essa questão me chamou muita atenção. Por quê? O que está escrito aqui? Imunidade penal. Certo? Aí vamos lá. O que está escrito aqui? Irresponsabilidade penal relativa. Veja lá. Vem comigo. O presidente da República não responde por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Isso é uma imunidade penal relativa. Porque quando se fala em imunidade penal, dá a entender que não vai responder nunca. Entenderam? Agora, quando se fala em imunidade penal relativa, ele não vai responder no exercício do mandato. Justamente porque o processo e a prescrição do crime serão suspensos. E ele vai responder após o término do mandato, se não for reeleito, na condição de particular. Então, tome cuidado. Se a prova
se o examinador disser que o presidente da República possui imunidade penal, está errado. Ele possui uma imunidade penal relativa. Esse é o erro da questão. Estou provando para você. Está aí a questão, está lá, ó. É uma questão que tem um gabarito errado. Por quê? Fala que o presidente possui imunidade penal. Errado. Vamos lá, Mauro. Você perguntar? A Fabi quer saber o seguinte, ela fez uma questão de prova e colocou como correta que seria a competência privativa da União para legislar sobre crime de responsabilidade, porque ela entendeu que só ela poderia legislar sobre direito penal. E ela errou a questão. Não. O que você acha disso? Eu teria que ver a questão, porque acontece. Às vezes envolve um contexto. Somente a súmula 46, né? Súmula vinculante 46. Se você analisar a súmula vinculante 46, está dizendo, é competência privativa da União legislar sobre crime de responsabilidade. Claro. Então o gabarito estava errado, porque ela disse que marcou isso e... A banca errou. E deram errado para ela. Enfim, Ela aberrações... marcou como correto isso. Aberrações da natureza. Inclusive, como é que é o nome dela, Mauro? É a Fabi. Fabi. Vamos lá, Fabi. Só para você... Só para dar só para você analisar esse feedback aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Joga na tela, por favor. Tá aqui. A definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. A norma é clara, Arnaldo. Tá ok? É competência privativa da União. Então deve ser eu acho, Fabi, que envolvia algum outro contexto aí. Seria interessante até você trazer a questão para mim, mandar aí para o Mauro ou para o Master, né, futuramente, que eu vou ter o total prazer de te responder, ok? Então, fica aqui comigo, deixa eu só localizar onde que eu parei. Vamos lá, senão o pessoal vai ficar tonto. Ok. Está falando da cláusula de responsabilidade que traz uma imunidade penal relativa, tá? Avançamos. Quanto tempo nós temos, Mauro? Nós já esgotamos o tempo, mas o tempo que eu ia aparecer aí para finalizar, eu estou te dando. Tem mais 5 minutos. 5 minutos. Então, vamos lá. Então, reflexos da cláusula de irresponsabilidade, processo e prescrição serão suspensos. Aí depois você analisa com calma. Tem uma questãozinha? Vamos aí analisar a questão? Está lá, ó. Em relação ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Defensoria Pública, julga o item a seguir. No caso de o Presidente da República, na vigência do mandato, praticar crime comum não relacionado às funções do cargo, sua responsabilização perante o STF estará condicionada à admissibilidade da acusação de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Olha só, se o presidente cometer crime comum não relacionado à função presidencial, processo e prescrição serão suspensos. Então não tem nada a ver com o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Ok? Vamos a mais uma pergunta para esquentar. Vamos embora. Está aqui, ó. Mais uma pergunta. As imunidades do artigo 86, parágrafo 3º e parágrafo 4º podem ser estendidas em âmbito estadual e distrital aos governadores? Vem comigo. Essas imunidades de deputados, de governador, de governador, ou melhor dizendo, as imunidades do presidente da República, quando você tem essas cláusulas, né, de irresponsabilidade penal, estão vinculadas à condição de chefe de Estado. Se está vinculado à condição de chefe de Estado, logo não vai ter simetria em âmbito estadual, ok? Então essa questãozinha aqui, essa perguntinha, ela está errada. Não precisa notar, porque você tem aqui o fundamento, olha lá. As imunidades do 86, parágrafo 4º, não podem ser estendidas no âmbito estadual e distrital aos governadores, por se tratar de prerrogativas inerentes ao presidente da República na qualidade de chefe de Estado. Certo? Tem mais questões? Ih, rapaz, olha aqui, uma questão 2015. Procurador do Estado. Os governadores do Estado, consoante o STF, que dispõe de prerrogativa de foro ratione numeris, ou seja, em razão do cargo, em razão da função, perante o STJ, estão sujeitos, uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembleia Legislativa, a processo penal condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas sejam estranhas ao exercício das funções governamentais.
Doutora, olha aqui. Presidente da República não responde por atos estranhos ao exercício do mandato. Prerrogativa para presidente da República e não para outro cargo. Qualquer outro cargo responde por atos estranhos ao exercício do mandato. Tudo bem? Tem muita coisa para falar, confesso. Só que o nosso tempo já se esgotou. É uma situação assim que eu fico até um pouco, né, sem graça, mas não se preocupe. Tenho certeza que eu vou voltar em outras oportunidades. Eu queria que você desse o feedback, né? Pede mais aí, quem sabe o Mauro se anima, tá ok? Então, passa aí o seu feedback e aí nós vamos aí interagindo, né, nessas aulas de dicas. Eu me limitei justamente a trazer o que fosse importante para o concurso público. Isso que interessa. Obrigado, pessoal. Olha, eu estou atordoado com tanta informação interessante, útil, fundamental. Eu estava até brincando ali no chat, Luiz, eu disse o seguinte: agora eu estou municiado para as discussões políticas de mesa de bar. Tá certo. Eu vou falar pra caramba, porque esse é um assunto que normalmente eu piso em ovos, porque realmente o meu conhecimento é muito pequeno a respeito. Olha, super aula, tá? Evidentemente, teria que avançar um pouco mais, mas o tempo é limitado, a gente vai ter que encerrar. Agora, eu fiquei impressionado com uma coisa: você escreve no quadro com as duas mãos, com a mão direita e com a mão esquerda. Então, bota um Master Promo com as duas mãos aí, ó. Ó, pega os dois gizes aí. Aí, Master, aí bota um promo com a outra agora. E aí, que beleza, o cara é profissional do quadro. É impressionante. Eu, com a minha mão direita, já é péssimo. Com a esquerda, então, eu vou poupar vocês. Gente, esse é o código que vocês vão usar junto, tá? Não tem esse espaço aqui, não. É o código que vocês vão usar para conseguir fazer a assinatura há 834 anos. São mais de 100 cursos, mais de 1.600 aulas, com mais de 2.000 cadernos de apoio, mais de 2.000 questões de fixação, simulados, planos de estudo, enfim. O Master Juris hoje, na minha concepção, é o curso com o conteúdo jurídico mais completo da internet. Então você tem acesso a tudo que já foi gravado e tudo que ainda vai ser gravado, tá? Essas aulas ao vivo a gente está colocando no blog, livre para todo mundo. É só botar masterjuris.com.br/master-blog, tá? É o blog do Master. Você vai encontrar uma super aula do Luiz Alberto também sobre repartição de competências, que foi recente também. Tem aula minha sobre aplicação do novo CPC ao mandado de segurança. Tem aula do William Douglas sobre como estudar para concurso jurídico. Tem aula do Luiz Oliveira sobre organizações sociais. Tem aula sobre terceiro setor, enfim. Todas as aulas gratuitas. A única coisa que você precisa fazer, se quiser um material de apoio, é se registrar livremente no site para conseguir baixar esse material, tá? Enfim, isso é apenas uma degustação para vocês terem uma ideia do conteúdo jurídico que a gente oferece lá. O Luiz Alberto está gravando, inclusive, uma aula sobre direito constitucional para analista, não é isso? Isso, um curso completo. Mas você imagina você ter um curso completo com o Luiz Alberto de direito constitucional para analista de tribunais, analista do Ministério Público, esses cargos em geral. Enfim, não tem como perder, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez ao professor Luiz Alberto. Obrigado. Aula espetacular, o pessoal do chat curtindo muito. Poucas dúvidas, até porque o professor, enfim, a explicação dele está esgotando o assunto, tá? Queria agradecer a Jéssica também, que ficou na parte técnica aqui com a gente, tá? Pessoal, obrigado, uma boa noite, até a próxima aula ao vivo e com certeza o Luiz Alberto vai voltar outras vezes. Tchau. Obrigado, fique com Deus.